Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto árduo e eu convido a vocês para que analisemos este assunto. Muito embora árduo, considero ele de maior importância. Senão, não traria aqui para que nós pudéssemos, em torno do Evangelho, procurar entender esse assunto com maior profundidade. Estes dias, meus irmãos, eu ouvi a seguinte fala de um deputado federal. Ameaçando o governo federal, ele se referia a um ministro de Estado quando este nosso representante, este deputado federal, ele disse: ou sai a ala ideológica do governo, ou a guerra está declarada. Sim, é uma fala de um deputado federal. E pode parecer estranho, para mim também, muito estranho, que os meios de comunicação, até mesmo a mídia convencional, não tipifica esta declaração deste deputado federal como algo que expõe a perigo de lesão o regime representativo e democrático, muito menos o Estado de Direito. Um deputado federal publicamente ameaçando o presidente da República. Ou sai a ala ideológica do governo, ou a guerra está declarada. Vale perguntar neste momento a que ala ideológica este deputado federal se refere. Àqueles que o governo obedecem princípios, inclusive procura defender a nossa nação, defender a soberania nacional? A que ala ideológica este deputado federal se refere? Aqueles que no governo procuram defender a autodeterminação dos povos? A que ala ideológica este deputado federal do Centrão se refere? Meus irmãos, nós precisamos estudar. A todo momento somos convidados ao estudo, à reflexão. Através do conhecimento, da reflexão, nós iremos certamente entender o momento em que nós estamos vivendo. Através do estudo, nós vamos aprendendo a olhar para o nosso passado. E neste momento não me refiro aqui ao nosso passado pessoal, mas aqui, em nosso passado histórico, da nossa nação. Meus irmãos, do ponto de vista histórico, nós sabemos sim, através de estudo, que no passado, num passado não tão distante, nós sabemos que muitos, ou pelo menos alguns agentes públicos, alguns agentes políticos chegaram a barrar a entrada em nosso país de milhares de judeus que fugiam do nazismo. Ou seja, alguns agentes políticos, à época, inviabilizaram a entrada de nossos irmãos judeus em nossa pátria. E vale perguntar, por quê? Se nós analisarmos bem, certamente chegaremos à conclusão que, ao que tudo indica, por conta das relações amigáveis entre Getúlio Vargas e Hitler. Refiro-me aqui a vínculo ideológico? Talvez, mas não só. O cerne, o destaque para se impedir a entrada de irmãos nossos judeus se deu por questões comerciais, ou seja, por conta de negócios internacionais entre os países Brasil e Alemanha nazista, ou seja, levando em consideração o resultado da balança comercial à época,
confrontando exportação, importação, em que sabemos que a Alemanha nazista ela figurava como um importante comprador das matérias-primas brasileiras. E nós sabemos que enquanto pôde, o nosso país, por intermédio de seus representantes, o nosso país buscou se mostrar neutro, mantendo a sua política de equilíbrio pragmático, tanto com a Alemanha como com os Estados Unidos. Política pragmática executada pelo governo Vargas durante quase toda a década de 30 por conta das relações comerciais. Esta política, meus irmãos, nós percebemos bem que ela se mostrou como uma forma em que o nosso país se beneficiasse de acordos comerciais, políticos e até mesmo militares, tanto com a Alemanha como com os Estados Unidos. E neste momento eu tomo a iniciativa de perguntar: será que a história está se repetindo? Será que neste momento a história está se repetindo? Eu, de minha parte, penso que nós estamos sim vivendo algo parecido. Muitos defendem a tese de que se deve fortalecer a todo custo as relações do nosso país com aquele país oriental, o país do dragão. E nós, como espíritas, eu, como estudioso da doutrina espírita, eu peço a permissão para vocês para compartilhar parte de uma mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco em dezembro de 2020. Ela de autoria de Bezerra de Menezes. Nesta mensagem, o benfeitor espiritual, ele nos alerta. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas célebres correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Quero destacar que é certo que não se trata aqui de uma acusação, apenas de uma constatação. Todavia, meus irmãos, depois desta fala, desta mensagem de Bezerra de Menezes, vale a pena manter relação comercial indiscriminada com qualquer país, independentemente da sua ideologia, independentemente da sua forma de governo? Ora, se um deputado federal ele declarou guerra por interesses comerciais, sem atentar aos princípios que regem o nosso país, a nossa soberania e a nossa vontade, este parlamentar ele está representando de forma correta os nossos interesses? Sabemos que muitos podem alegar: este país oriental, ele é o nosso principal parceiro comercial. Nós precisamos nos relacionar com este país, mesmo que ele se mostre como uma ditadura comunista. Ora, meus irmãos, até mesmo um falso aliado do governo bradou em alta voz: ideologia de lado, pragmatismo acima de tudo. E agora, neste momento, como cristão, recordo-me do mandamento de Jesus Cristo: amai os vossos inimigos. Seria o caso, meus irmãos, de cada um de nós, nos relacionarmos de forma indiscriminada com todo e qualquer indivíduo? Quando nós nos deparamos com
este convite de Jesus Cristo, este mandamento, amai os vossos inimigos, repito, trata-se de caso de que nós devemos nos relacionar de forma indiscriminada com todo e qualquer irmão nosso? Relacionar-se indiscriminadamente com os inimigos é atentar para o convite de Jesus Cristo? É a nossa melhor relação? Nós sabemos ainda na Terra, meus irmãos, a realidade nos mostra que o fraco quase sempre é oprimido pelo forte. Nós sabemos que o forte, e aqui nós podemos adequar este forte como uma nação forte do ponto de vista econômico, nós sabemos que a realidade nos mostra que o forte, em vez de amparar o fraco, ele ainda procura sempre o oprimir. E esse destaque se encontra na questão 916 de O Livro dos Espíritos. Nós precisamos, nós espíritas, nós cristãos, nós precisamos estudar um pouco mais, sobretudo, inclusive, em torno da questão geopolítica, para que nós possamos entender mais a relação das nações com o poder. Nós, como cristãos, nós aprendemos que no capítulo 12, o Evangelho segundo o Espiritismo deixa bem claro que nós sim devemos amar os nossos inimigos. Agora, ninguém pode, e nós aprendemos isso como espíritas, que ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta pessoa nos quer mal. Ninguém pode ter para com o inimigo expansões de amizade, sabendo que esta pessoa ela é capaz de abusar da nossa confiança. Nós precisamos chegar à conclusão que este princípio ele também deveria prevalecer na relação entre os estados. É necessário estabelecer vínculos com outras nações, mas também nós não podemos abrir mão dos princípios, sobretudo princípios estampados logo no início da nossa Constituição Federal. Mas o nosso estudo, a nossa acurada atenção irá nos demonstrar que a cada passo o cuidado necessário. Ora, meus irmãos, nós precisamos perceber que hoje, mais do que nunca, o nosso país precisa estar unido. E quando falo em união, não é apenas do povo, mas de todos aqueles que se encontram investidos em cargos na execução de funções importantíssimas. Irmãos nossos que se encontram em tarefas importantes, em poderes, sobretudo em torno da defesa e dos nossos interesses nacionais. Sim, meus irmãos, nós sabemos que aqueles que se colocaram ao lado do regime nazista, aqueles que se colocaram ao lado da Alemanha nazista por conta de relações comerciais, nós sabemos que eles têm sim vergonha do que aconteceu no passado. Mas até quando nós vamos apenas lamentar o passado? A história nos serve para que nós possamos viver bem. A história nos mostra que devemos olhar para o passado e aprender com ele. Meus irmãos, logo no início, como advogado, no exercício da minha profissão, aconteceu algo comigo que eu preciso confidenciar para vocês. Um cliente me procurou por conta de uma dívida altíssima, um débito, quer dizer, um empréstimo que ele havia obtido perante um agiota. Interessante notar que toda a documentação era bastante clara de que se tratava de juros extorsivos, juros acima de juros, empréstimo de uma pessoa física para outra pessoa física,
Estava ali diante, sim, de uma agiotagem, uma prática criminosa. Logo que toda a documentação me foi apresentada, eu apresentei ela no processo, pedi a declaração de que aquele negócio ele fosse declarado nulo por conta da ilicitude do empréstimo. E nós obtivemos êxito. A sentença, não só a sentença de primeiro grau, como o Tribunal de Justiça declarou que o negócio era ilícito e, portanto, nulo. Tão logo transitou em julgada a decisão, eu recebi a notícia do meu cliente de que aquele agiota o havia ameaçado de morte e que se ele não pagasse o valor que ele estava devendo, algum parente ou até mesmo o devedor estava correndo risco de morrer. Para vocês terem uma ideia, este caso me chamou muito a atenção. Eu menciono este ocorrido para demonstrar que às vezes nós chegamos à conclusão de que para negociar com alguém, não importa com quem seja, o importante é que o negócio se realize. Diante de uma necessidade, muitos chegam à conclusão de que, independente de quem seja o negociante, o importante é que ele esteja satisfazendo naquele momento os meus interesses. Mas a realidade nos mostra que este não é o melhor caminho. Aqui na Terra, o Poder Judiciário às vezes pode atender os nossos interesses, mas engana-se aquele que pensa que todas as pessoas se utilizam do Poder Judiciário. Engana-se aquele que pensa que todas as pessoas respeitam o Poder Judiciário. E agora nós podemos até mesmo aprofundar um pouco mais. Engana-se aquele que, por exemplo, que pensa que este país oriental a que nós estamos referindo, o país do dragão, ele respeita os interesses das outras nações. Engana-se aquele que pensa que ele esteja totalmente de acordo com os interesses das outras nações, que ele respeita a Organização Mundial de Saúde. Ilude-se aquele que pensa que ele respeita as decisões da Organização das Nações Unidas. Nós precisamos perceber que a nossa relação com os nossos irmãos, inclusive as nossas relações com outras nações, elas devem sempre se firmar em princípios, senão nós estaremos a cada dia nos enganando, nos iludindo. Nós precisamos, acima de tudo, aprender a nos resguardar, que nós não devemos nos relacionar com qualquer pessoa, mesmo que Jesus Cristo tenha nos convidado a amar até mesmo os nossos inimigos. Mas isso não representa dizer que devemos estabelecer relação indiscriminada com qualquer um deles, quando nós sabemos que o nosso inimigo nem sempre alimenta qualquer propósito em cumprir a lei, muito menos ele se prende à questão ética nas relações sociais. O Espiritismo, o cristianismo, ele nos mostra que em toda e qualquer relação, seja entre indivíduos e entre nações, inclusive relações comerciais, toda e qualquer relação demanda confiança. Você faz negócio com qualquer pessoa? Pense, reflita sobre isso. No momento em que nós estamos passando, nós precisamos unir os nossos esforços para que os interesses nacionais sejam resguardados. Olha, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês aquilo que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do bater em relação a um amigo. Que nós meditemos com esta passagem, que nós reflitamos sobre a nossa vida e que nós, cada um de nós, como indivíduo, representante, ou pelo menos um membro daquilo que se qualifica como povo, que nós possamos
ajudar através da nossa conscientização. Ora, olha, meus irmãos, muitas pessoas chegam à conclusão de que o cristianismo é algo que deva ser exterminado. Qual o motivo? É porque ele mexe com as nossas estruturas, é porque ele nos convida à ética, é porque Jesus Cristo nos convidou a respeito recíproco e, acima de tudo, para que nós aprendamos a nos respeitar. Que Jesus Cristo ilumine você, que a paz de Jesus Cristo esteja contigo e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Que assim seja.